Olá, benditos e benditas, sejam bem-vindos a mais um Pega a Lição, o seu podcast semanal que tem como proposta revolucionar a sua vida através da comunhão. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente para estudar a lição dessa semana, que tem sido uma lição maravilhosa. E como você já sabe, a gente sempre tem convidados muito especiais e eles já estão aqui comigo no segundo episódio. Estou recebendo hoje aqui meu amigo, pastor Bispo, evangelista da PAC. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Gabriel. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com o time do evangelismo, outras duas personalidades aqui hoje conosco. Opa, duas figuras. Duas figuras compondo essa mesa aqui importante do nosso Pega a Lição. E quem são eles, pastor? Primeiramente aqui o pastor André Abreu. Ele é pastor da equipe de evangelismo e está no distrito do Jardim Maria Antônia. Pastor André, deixa aí o seu recado para a nossa juventude. Olá, galera. É um grande prazer participar desse podcast. E vamos aprender juntos aqui hoje, né? Olha aí, tinha tempo que eu não escutava esse sotaque carioca sendo disfarçado Tá vendo aí? assim, né? Ele até disfarçou a voz, assim. Ele disfarçou, né? Mas ele não tem como. Se falar biscoito, esquema, esquerda, ele não vai conseguir disfarçar. Tenho certeza. Ao longo do podcast a gente vai ver. E quem é o outro que nos acompanha, pastor Bispo? Aqui está o pastor Wesley, que já participou conosco aqui, né? No podcast do estudo da lição. E hoje ele está aqui conosco. Ele está no Distrito Escola. Legal. Aqui em Campinas. Benção. E dê o seu recado aí, pastor Wesley. Amém. Obrigado, pastor Gabriel, pastor Bispo, pastor André, estarmos juntos aqui. Quero mandar um abraço aí pra galerinha do CAC, a galerinha do Castelo também. Tamo junto, viu? Que Deus abençoe vocês. Maravilha, pastor Wesley. Pastor Wesley que deu uma mudada de ares aí, né? Quando ele veio na última temporada que ele veio, ele tava no OIM. Agora está na equipe de evangelismo, não é isso, pastor? É isso mesmo, privilégio estar na equipe de evangelismo. Que bacana, então. Na verdade, vai migrando, distrito escola, né? É um multiuso, homem, é o MacGyver aqui da capelania. Mas que bom, meninos, que vocês estão aqui com a gente. E deixa eu falar contigo de casa antes da gente continuar. Não sei se você já está inscrito no nosso canal. Se inscreve aqui no canal da Associação Paulista Central. Ativa o sininho para você receber as notificações sobre todas as programações que passam aqui neste canal do YouTube, que são preparadas com muito carinho para você e para incentivar o seu contato com Deus. Segue também as nossas redes que estão aparecendo agora aqui. Danielzão, coloca aqui pra gente aqui, @jovensapac, @GabrielGmanuel. São nossas redes aí, você pode entrar em contato conosco, nos mandar recados. E se você é aqui das proximidades, você pode até participar de uma gravação com a gente. Então vem com a gente que vai ser bênção. E antes da gente começar, a gente está numa semana muito especial, não é isso, pastor Bispo? Verdade. O que está acontecendo hoje aí, iniciando nesse final de semana? Em todo o território da divisão sul-americana. Deixa eu tentar explicar aqui, né? Sim, por favor. Nos 8 países que compreende aqui o território sul-americano, a Igreja Adventista está realizando um lindo movimento evangelístico com as mulheres. Que legal. Se chama Semana de Evangelismo Feminino, que esse ano está virando a página, ele reescreve a história. Então, acredito que você, jovem, também está participando. Com e certeza, deve participar os jovens da PAC estão apoiando em tudo. Certeza. E deve continuar participando nessa semana especial. Muito obrigado. É uma semana muito marcante para a igreja, né, pastor? Sem Nós dúvida. temos muitas mulheres aí atuantes, Sem né? dúvida, sem Vai ser uma dúvida. semana de bênçãos. Quem quiser participar, quem quiser visitar, como é que vai funcionar os cultos? Procure uma igreja adventista. Você que é amigo nosso, que está assistindo aqui esse podcast, procure uma igreja, vai estar tendo lá uma semana especial com um pregador ou pregadora especial e é só participar lá conosco. E você que é membro da nossa igreja, você já vai estar lá já participando, sem dúvida Que alguma. maravilha, então. Muito obrigado, pastor Bispo. Você já ouviu o recado, não perde essa, vai ser uma semana de bênçãos, né? E pra gente começar agora, então, o estudo da nossa lição, vamos orar, então. Pastor Bispo, você já estava explicando, já aproveita o embalo, ora pra gente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra nesse momento. Nos dê clareza nesse estudo que teremos. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui na lição 10, os últimos enganos aí, né? E aí eu sempre começo aqui por essas tirinhas. E a última lição, a última tirinha foi muito pontual. E essa daqui eu também achei que foi muito inteligente. Começa aí com um quadrinho de um egípcio, né? Aí com as suas mãos pro alto, adorando o sol. Depois vem alguém, salvem Gaia, a nossa mãe terra. E por último surge ali uma mesa, né? As 3 pessoas ali, algo como se fosse um espírito ali ao redor. Qual a impressão de vocês com essa tirinha? E aí? Muito bem, me chamou muita atenção aqui porque resume praticamente o que nós estudamos, né, nesta semana, né? Aí a adoração ao sol, aos astros, também aí os movimentos que se propagam em relação
a favor da natureza, da terra, né? E também ali o espiritualismo, né? O momento em que algumas famílias, algumas pessoas invocam aí os seus entes queridos, né? Então nós estudamos biblicamente alguns pontos relacionados a esses tópicos, né? Então acredito que é um bom resumo aqui da Sim. lição, né? Essas tirinhas. Nós vemos aqui alguns enganos nessa lição, o próprio título, né, os últimos enganos, que são enganos que ocorrem bem próximo ao tempo do fim. O Apocalipse é um livro que fala, nos alerta sobre o tempo do fim. Ele serve para isso. Esses enganos aqui vai ser destrinchado nessa lição, mas mostra algumas coisas que muitos acreditam hoje em dia, não é verdade? E isso chama a atenção da gente, o porquê que muitos acreditam, e o Apocalipse vai deixar claro que isso é um engano, que são enganos. Sim, muito bem colocado, meninos. E aí, pastorzão? O tema por si só também ele traz uma preocupação, mas também uma nota de esperança, né? Porque são os últimos. Ou seja, não vão haver mais enganos depois desses. Sim. Mas ao mesmo tempo é preocupante porque é um engano, não deixa de ser um engano. Nós estamos vivendo hoje nos tempos do fim, onde esses últimos enganos estão em evidência. Como já disse aqui o pastor André, o pastor Wesley, aqui tem que ver com a imortalidade da alma, espiritualismo, tem que ver com a adoração ao sol, veneração ao sol, tem que ver com os movimentos humanísticos, né? Ambientalismo, né? Onde tem se tornado o centro da adoração de muitas pessoas. Então, o Apocalipse vai nos alertar contra isso e nos vai trazer o antídoto para combater esses últimos enganos também. Muito bem colocados por todos vocês. Eu tive uma impressãozinha aqui, não sei com isso aqui, com todos os erros que vocês colocaram aqui, mas eu também olhei como se fosse uma linha temporal. Não sei se vocês viram isso. No tempo de Cristo eles adoravam o sol, posteriormente veio a adoração aí a Gaia, a gente tá falando metade do século XX ali, e claro, a imortalidade da alma ela permeou todos os outros essas eras aqui, porque tanto na adoração do sol eles criam na imortalidade da alma, na época adoravam Gaia também, criam também na imortalidade da alma, e isso foi se perpetuando, os erros foram se acumulando, né? E a gente percebe uma coisa, que a lição começa com essa tirinha e depois ela entra numa situação que ocorreu lá em Chicago. Alguém conseguiu contaminar essas cápsulas com cianeto de potássio, que é um veneno, né? Então agora imagina essa situação, você está tomando um remédio na sua casa, né? Seja um remédio de paracetamol, de pirona, alguma coisa do tipo, achando que está tomando algo para se curar, mas na verdade você está tomando algo que vai te matar. Não é assustador? É completamente o contrário ali, né? E o envenenamento vai acontecendo ali, agora em pequenas doses, alguns casos em umas doses maiores. E assim, será que dá pra gente comparar isso com a questão dos erros? Eles não chegam de uma só vez, eles vão chegando aos poucos? O que vocês me dizem? É tão interessante que quando você falou isso aí, me alertou numa coisa. Esses erros não ocorrem no mundão. Esse é o problema. Quem comete esses erros estão crentes que estão tomando algo que seja bom para eles. Estão crentes que estão adorando ao Deus verdadeiro da forma certa. Estão crentes que estão fazendo o que é certo. Estão crentes que estão tomando um remédio, como aconteceu com o paracetamol lá nos Estados Unidos. Estou tomando um remédio que vai ser para minha dor de cabeça e me mata. Sim. E Apocalipse ele é para isso mesmo. Esse alerta é justamente para que, ao pensar que estamos tomando um remédio, não tomemos veneno. E sim saibamos diferenciar o veneno do remédio, né? E é interessante também que o remédio é para solucionar algo, né? Uma enfermidade, uma doença, um problema de saúde. E todo mundo toma na esperança de que se resolva, né? Sim. Ninguém toma com a esperança de que continue mal, ou passando mal, e etc, né? Mas nós vemos aqui que as pessoas foram enganadas, né? E então não teve o resultado que desejava, né? Nós encontramos, trazendo para os nossos dias, nós encontramos muitas pessoas sinceras, muitos jovens sinceros, né? Que estão buscando aí soluções, estão buscando conhecimento, só que às vezes então, estão adquirindo da fonte errada, né? E o resultado não vai ser conforme eles desejam ou conforme nós desejamos, né? Então, temos que nos atentar também de onde provém para não irmos por caminhos que não desejamos, né? Muito bem colocado, meninos. Então aqui a gente vê uma ilustração que se encaixa com as verdades, né? Porque, na verdade, no caminho da Bíblia, no caminho cristão, tinham muitas verdades plenas que foram sendo corrompidas. E existem pessoas que estão consumindo dessas, vamos colocar assim, inverdades, como se elas fossem a vontade de Deus. É isso que a gente encontra em muitas religiões hoje, né? Os famosos achismos, né? Eu pego a Bíblia, leio um texto fora do contexto, aplico numa doutrina que eu acho que é verdadeira e sigo como se ela fosse plena de acordo com a vontade de Deus. Só que agora, no Apocalipse, a gente vê que muitos desses erros são revelados, né?
E a Bíblia puxa aqui para um erro crucial, mas que é muito comum. O que dizer da tão famosa imortalidade da alma? E aí? Um erro. Boa. Pra quem tá assistindo em casa aí, já disse tudo em uma palavra, né? Um erro, né? É um dos enganos mais propagados hoje em Sim. toda a cristandade, podemos dizer. Quase todas as igrejas, protestantes e não protestantes, né? Sim. Elas acreditam na imortalidade da alma. Na semana passada, na lição da semana passada, nós falamos da grande meretriz que deu de beber às suas filhas. E as filhas aqui representam as igrejas protestantes, Sim. que estão bebendo da igreja mãe, a igreja de Roma, essa doutrina da imortalidade da alma. De que a alma é imortal, de que existe vida após a morte, e de maneira assim, sutil ou não, direta ou não, muitas igrejas acreditam nisso, sim. Quando uma pessoa morre, alguém diz assim, né, um líder religioso diz assim, olha, está lá junto de Deus, né? Já foi para a glória. Tá na Foi lá glória. pra glória, né? Sim. Ou olha para a criança e diz assim, não, virou uma estrelinha e agora está lá no céu, né? Sim. Tudo isso são apenas vertentes de uma crença que tem que ver com a imortalidade da alma. Ela não está confinada, pastor Gabriel, amigos, apenas às religiões espiritualistas. Sim. Ela está hoje inserida, incorporada ao meio protestante. Pastor, é interessante notar e falar também que a crença da imortalidade da alma não é algo comum, não é algo novo para as religiões protestantes. É algo que vem desde muitos anos. Civilizações como gregos, egípcios, asiáticos, culturas milenares vêm trazendo isso como uma forma de aceitar melhor a morte, né? Só que, infelizmente, a gente para analisar e os males causados por essa crença são muito maiores. E a cristandade, ela bebeu nessa fonte durante, como vemos a profecia em Apocalipse 12, em Daniel, durante 1260 anos, e ela bebe nessa fonte e até hoje continua sendo ensinado. Eu lembro, se vocês me permitem falar, Claro. quando eu era garoto, minha mãe contava, né, das crenças dos meus avós. Por exemplo, quando a gente batia a cabeça, que dava um galo, né? A mamãe pegava uma pedra de gelo, botava na faca e ficava pressionando ali o galo. Eu não sei que ciência tem nisso, eu sei que doía mais do que a pancada. Isso era muito comum no Rio, passei muito por isso. Minha mãe contava que a mãe dela, minha avó, alguém cortava, ela passava borra de café para poder sarar aquilo ali. Ficou pensando quanta gente não deve ter amputado, gangrenado, né? Por causa das infecções. Não, e vocês estão rindo disso? Olha que interessante. A minha mãe conta que quando alguém cortava um corte muito fundo com a faca, minha avó pegava teia de aranha e botava lá para colar aquilo ali. Ainda bem que eu não conheci tua avó. Ainda bem que você não conhece minha avó, irmão. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Olha, não é porque alguma coisa é propagada há muitos anos que isso é verdade. Uhum. Não é porque é propagada por muitas pessoas que isso é verdade. Não é porque é muitas vezes falado que é verdade. E isso fica claro quando a gente estuda Apocalipse, quando a gente estuda a Bíblia, né? E contrapõe o que a gente aprendeu desde pequeno com o que a gente vê na Bíblia. Aí fica claro que não é porque é falado muito que é verdade. Muito bem colocado, e a gente encontra aqui o seguinte, né? Quando você fala aí que não é nova essa questão da imortalidade da alma, a gente já vê que isso vem datando de muitas eras atrás, né? No Jardim do Éden, Satanás já vem com uma afirmação: certamente vocês não vão morrer. Né? Primeira mentira A dele, primeira mentira já fala sobre vida e morte. E posteriormente os povos que vão surgindo ali, pagãos, eles já vêm com essa crença da imortalidade da alma agora. Só que aí vem uma coisa que fere muito a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é imortal, o único que é imortal, e é esse o termo que a Bíblia usa, é Deus. Então quando Satanás prega agora, não, você vai imortal, você morreu, mas tua alma vai pro céu. Tá te comparando a Deus, amigo, porque só Deus que é imortal, nenhum de nós é. E veja o quanto que isso é sério, né? Isso que o pastor Gabriel está mencionando. A doutrina da imortalidade da alma, ela não é só uma crença de que existe a vida após a morte. Ela tira Deus de centro, ela tira Jesus como sendo a salvação. Sim. E se a pessoa morre e ela vai para o céu, para que Jesus? Para quê? Se ela morre e ela já foi para um paraíso, para que a salvação? Exato. Então, a gente não precisa da volta de Jesus. A gente não precisa de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. A gente não precisa da noção da salvação em Cristo. Então, por isso que, nesse tempo do fim, este é o último engano de Satanás e tem sido propagado muito mais, em muito mais lugares e religiões e crenças do que a gente imagina. Porque, vamos dizer assim, é a arma mais potente que ele tem hoje para enganar, para iludir as pessoas e tirar o Cristo como centro da nossa salvação. Isso é muito sério.
Isso é muito bem colocado, professor, porque assim, vem permeando desde que nós somos pequenos. Quem aqui não vai lembrar, quando nós éramos garotos, tinha o Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. Não é da minha época, não. Não é da sua época, era um pouquinho antes, você nasceu. Desculpa, André, pensei que você tinha nascido ali na década de 80, um pouquinho mais, então, 70, 60. Por aí, meu pastor, por aí. Então é o seguinte, quem não lembra do Fantasminha Camarada, Ghost do Outro Lado da Vida, Exato, né? exato. Então, tantas coisas que vêm propagando essa ideia de que nós somos A imortais, lição, né? inclusive, ela fala que essa crença dos nossos dias, né? Ela é apoiada pela sétima arte, pelo cinema. E Sim, hoje, sim. vamos colocar mais atual, irmão. Os Vingadores da Marvel. Sim, A ideia de que o cara pode sair do próprio corpo e em espírito, isso aí é mais uma faceta da imortalidade da alma. Onde o corpo. Isso é dualismo platônico, onde o corpo é mau, o espírito é bom, né? A alma é boa. E isso tudo aí vem sendo propagado. E nos filmes mais novos, eu lembro que há um tempo atrás eu gostava muito da Marvel, né? E porque era muito científico. Aí uhum, quando eu comecei, eu falei, gente, ciência aqui nada, isso é espiritismo puro, e é real. Infelizmente, a gente tem que ser sincero. Não é porque eu gosto de uma coisa que ela é boa pra mim, né? Como sim. foi falado aqui na primeira edição do Veneno, né? Então, pensando que me faz bem, me faz mal. Exatamente. E aqui tem um texto que eu vou ler aqui, que nem estava na lição, na verdade nem foi citado essa semana, mas eu acho que é um texto muito importante aqui pra gente, só esclarecendo esse negócio da imortalidade da alma pra quem tá em casa, tá legal? É o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meninos, vamos imaginar a seguinte cena. Pessoal, o Joãozinho morreu, foi pra glória. Era irmão de Deus, estava lá caminhando com Jesus, dando estudo bíblico, missionário, morreu, acidente. Estava indo fazer trabalho missionário, morreu. Segundo a crença popular, foi para onde? Foi para a A glória. glória. Tá lá no céu agora com os remidos, lá na glória lá. Jesus vai voltar. E aí Jesus toca a trombeta no céu, olha para todos os remidos e fala o seguinte: é o seguinte, povo, eu prometi em 1 Tessalonicenses que quem morreu tem que ressuscitar. Volta todo mundo. Volta todo mundo pro túmulo. Desce geral. Finge que tava morto, que vai ressuscitar agora. Faz algum sentido isso pra vocês, gente? Aí a gente arremete também a João 11, né? Sim. Lázaro era bom, amigo de Jesus era, então tá salvo, amigo de Jesus, isso é claro. Aí Lázaro tá lá 4 dias no túmulo, 4 dias na glória. Sofrendo tudo de Jesus bom vai na ficar um dele, glória. olha, vai ter que descer, Jesus vai te ressuscitar. É não, isso aí. Manda recado pra minhas irmãs que quando elas subir, eu falo com elas. Não quero descer, não. Não, aí Jesus fala, Lázaro, desce aqui, vai. Quero falar contigo de novo. Começou, como seria se... E o próprio Jesus fala, né? Lázaro tá dormindo, não Sim. tá... Isso é... A Bíblia, em várias partes da Bíblia, vai demonstrar que nós não somos imortais. Lá em Gênesis, estava falando hoje com o pastor Wesley, em Gênesis mesmo, deixa claro, né? Lá no pecado, Gênesis 3, 23, né? Que o homem foi expulso para que ele não vivesse eternamente no pecado. Ué, mas se eu sou imortal, minha alma é imortal, eu vou para o inferno, por exemplo, vou ficar a vida inteira, eu estou vivendo a vida inteira no pecado. E isso é incabível. Sim, sim. Realmente, então, agora aqui a gente já define uma coisa, né? Quem morreu, tá morto. A gente estudou 2 trimestres atrás na lição da imortalidade. Quem morreu tá morto. Não tá em lugar nenhum. Não foi pro céu, não foi pro inferno. Vou resumir porque não é o tema central. Não foi pro céu, não foi pro inferno. Tá debaixo da terra, desligado, esperando a ressurreição em Cristo. Mas, como nós falamos aqui, esse erro tem sido muito, muito propagado e tem pego aqueles que não têm estudado a palavra. Porque a palavra em nenhum momento te fala assim: ah, pastor, tá lá na Bíblia, falou que morreu, vai direto pro céu. Nem Cristo, quando morreu, foi direto pro céu. Então ninguém vai direto pro céu. Então a imortalidade da alma é mais um erro. Só que agora a Bíblia também fala que vai haver outros erros. E a gente percebe que tem um erro que é um pouco mais sutil e, quem sabe, tão popular ou quase igual à imortalidade da alma. E agora a gente está falando do dia de adoração. Porque é muito comum as pessoas pensarem que Deus, ele pode ser adorado em qualquer dia. E realmente ele pode. Mas ele separou um dia especial. E que dia é esse, meninos? Como é que funciona isso aí? Vamos lá. Podemos e devemos adorar todos os dias, né? Sim. É interessante que, para chegar nessa conclusão, Satanás também trabalha do seguinte argumento, de que a lei de Deus não é necessária, né? E uma vez que a população, o ser humano, a raça humana, ela concorda com o fato de que a lei não é necessária, automaticamente anula o 4º mandamento, né? Tornando-se assim, então, o sábado algo desnecessário.
mas vai mais além disso, né? Está além disso também. Não só tem o argumento de que a lei não é necessária, anulando todos os pontos, inclusive o sábado, como também Satanás ele utiliza aqui da cópia, né? Ele copiou um dia de adoração que Deus havia estabelecido e distorceu para que então fugisse do foco do Criador, do nosso Pai, né? E de onde nós viemos e das mãos de quem nós fomos criados, a quem nós pertencemos, né? Então isso foi vindo de tempo em tempo, né? Ali com Constantino, no ano 321, saiu então o primeiro decreto dominical, né? A adoração do domingo. E segundo alguns livros de história, eles argumentam de que havia a guarda do sábado e também a guarda do domingo. E o pessoal então seguia os dois, né? Guarda do sábado e guarda do domingo. Só que com o tempo foram abandonando a guarda do sábado e, consequentemente, permaneceram apenas com a guarda do domingo, né? Então virou algo, uma tradição. Se nós perguntarmos para alguma pessoa ou para algumas pessoas, por que você guarda o domingo? Muitas delas não sabem. Os argumentos até mudaram conforme a história, né? Porque anteriormente era uma prática pagã por causa de um tipo de Deus pagão. Hoje é outro argumento no mundo cristão, Descanso né? da família, um tempo para a família. Sim, ressurreição de Cristo, Celebrar a ressurreição Uma de pausa Cristo. na natureza também, né? Pausa na natureza. Os argumentos mudam, mas continua sendo um O um princípio equívoco. é o mesmo, né? Sim. Copiar o que Deus estabeleceu como lei, como algo de identificação entre Deus e o seu povo, segundo Ezequiel 20, verso 12 e verso 20 também. Agora, para uma identificação a todo um sistema que falsifica a palavra de Deus, né? Os preceitos divinos. Pastor Wesley, pastores assim, e você que está em casa, preste bem atenção numa coisa. Nós nascemos para ser adoradores. Isso é fato, nascemos para adorar. E para Satanás não importa bem o que você esteja adorando, desde que você não adore a Deus. E o sábado, da parte dos mandamentos, é o que aponta a Deus como Criador. Então, assim, lógico que ele vai tentar tirar isso, e vai colocar o domingo, vai colocar qualquer outra coisa. A grande realidade é que a cristandade ela usa o argumento de adorar o domingo para não adorar no sábado, para não guardar o sábado do Senhor. E dessa forma ela deixa de adorar a Deus da forma que ele quer. Então ela adora ela mesma, ela adora a natureza, qualquer outra coisa. Mas nós fomos feitos para ser adoradores. Se nós não adorarmos a Deus da forma que ele pede, a gente pode até estar pensando que está adorando a Deus. O caso do remédio lá, do paracetamol. Tô crente que estou adorando a Deus, mas tem um veneninho no meio e isso vai me fazer mal. É um desafio, né? Porque hoje a cultura, de maneira geral, a cultura babilônica, segundo a gente estudou na lição da semana passada, toda a tradição, ela favorece para que a pessoa guarde domingo e não sábado, né? Então, as empresas fecham no sábado, né? Os comércios, grande parte deles, não funcionam, fecham aos domingos, na Fecha verdade. aos domingos. Não funcionam aos domingos. Sábado é um dia comum de trabalho, Sim. contrariando a lei de Deus, contrariando a vontade de Deus. Então, hoje, para um cristão, um jovem adventista, né? Ele guardar o sábado do Senhor é um grande desafio, porque a gente está vivendo numa contracultura à vontade de Deus. A contracultura bíblica. Sim. Então, a gente tem jovens que enfrentam desafios ao prestar vestibulares no dia de sábado, né? Hoje nós temos aí a prova do Enem, que existe um dia específico para o cristão adventista, mas essa foi uma conquista bem dolorosa ao longo dos tempos. Então, hoje a gente vive numa contracultura à guarda do sábado. E aí exige uma fidelidade tal, uma fé tal para a guarda desse mandamento. Por isso, esse tem sido um grande engano de Satanás hoje. Muito bem colocado, meninos, que aí a gente se depara com a situação, né? Os dias da semana têm diversos nomes diferentes, dependendo dos idiomas. Algumas culturas utilizam os planetas para dar o nome, como é o caso do espanhol. Outras culturas utilizam alguns costumes para dar os nomes dos dias. Mas um nome que se repete em muitas culturas e tem a sua raiz como semelhante em quase todas elas, se não em 100% delas, é o sábado. E a palavra domingo nem sequer aparece nos escritos bíblicos. É o primeiro dia, né? É o primeiro dia. Primeiro é dia da sempre o semana. primeiro dia da semana, né? Agora, sábado ele aparece na menção de Deus anterior ao pecado, em Gênesis, ali antes da entrada do pecado, o sábado já apareceu em Gênesis 2, né? E ele aparece posteriormente nos relatos que estão sobre a nova terra. Então, o sábado acaba sendo algo que está antes, está durante e está depois. É uma marca, né? E o que me deixa muito curioso é que a Bíblia que nós temos nas mãos é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Acho que todo cristão crê nisso, né? A Bíblia é muito importante. Só que a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus são os 10 mandamentos, segundo Êxodo 31, 18.
E dentro dos 10 mandamentos tá lá, ó, lembra-te do dia de sábado para santificar. Então, quer dizer, a parte que Deus parou tudo no céu para vir escrever com as suas mãos é a parte que a gente quer meter o martelo, quebrar e retirar. Não parece um tanto quanto controverso que a vontade de Deus está transcrita ali e a gente quer tirar isso? Né? E aí a gente encontra o seguinte, né? Vocês estão falando dos erros, vamos voltar na lição de semana passada que a gente estava junto aqui também. Isso acaba sendo um pouco daquele vinho Sem que dúvida. aquela mulher, a meretriz, Escarlate. Escarlate acabou derramando, não é isso? Pastor Gabriel, é interessante que quando a gente fala com algum cristão hoje que é contra ou entende ou prega contrário aos mandamentos, contrário à guarda do sábado, ele fala assim: não, eu amo, é o suficiente. É só o sábado que eu não guardo. O resto tudo a gente faz. Isso é besteira, Deus não vai me julgar ou me punir porque eu não guardo o sábado. Eu lembro do último podcast, eu ouvi você falando uma coisa muito interessante. Será que se eu pegar uma água suja e pingar em 2 litros d'água e chacoalhar, você bebe? É interessante notar que um mililitro de água consegue de óleo consegue contaminar 25 litros de água. Pô, Uau, é muita coisa. Nossa, é muita coisa. muita coisa. Uma gotinha, 1 ml, 25 litros, é muita coisa. Muita coisa. E como a gente falou, a gente não aceita para o nosso consumo uma coisa suja. Se você pegar uma pizza inteira, eu gosto de pizza, quem não gosta, e você abrir, tem ali uma mosca, Eu também tu acho não que você consegue. Ô. Com certeza, com certeza. Com certeza. Você imagina. Pastor, ele é Que- pizzaiola, ele manja. É pizzaiolo, tem que ver essa pizza aí, tá anunciando isso desde o ano passado, nunca me chamou pra comer. eu já O pastor experimentei. Bispo já experimentou. É boa, Experimentei, boa. excelente. É excelente, eu tenho que Excelente. marcar aí, pô, Pastor chamar Bispo aí. provou dá- já da fonte. Já. É, Vamos então marcar. quero Aí, ver, ó. quero ver. Aí você imagina que se você encontrar uma mosca ou um inseto naquela pizza, você não vai comer. Não, Não vai. Não. Mas para Deus vale. Essa é a pergunta que eu faço. Se uma gotinha para você não vale, mas para Deus vale, né? Tem que valer para Deus. Aí eu começo a pensar que na nossa vida, às vezes, o nosso parâmetro com Deus é muito baixo. O nosso padrão com Deus é muito baixo comparado ao nosso para nós mesmos. Isso me trouxe um sinal de alerta. Porque muitas pessoas, muito jovens, né? Falam assim, não, mas é o que tá no meu coração, né? É só um detalhezinho, Deus me entende. Eu tenho que trabalhar no sábado, eu tenho que fazer isso no sábado, Deus me entende, né? Esse é o problema. Olha só a história de Caim e Abel, né? Esse é o Qual problema. foi o resultado? Um quis fazer o que estava no coração, no sentimento, nas Eu já emoções, ouvi isso né? também. Pastor, Deus entende. Deus sabe exatamente o que está no meu coração. Esse é o problema. Enganoso pra é o coração mim, do homem, né? Esse aqui você Exatamente. pode dar desculpa que for, mas para Deus não dá para dar desculpa, não. Você citando aí, eu tava lembrando aqui, o texto que você acabou de citar, Wesley, que é o texto de Jeremias 17, versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí vem o versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ou seja, o nosso coração é enganoso, nós não conseguimos conhecer o nosso coração, mas Deus conhece o nosso coração. E aqui vem um detalhe que vocês falaram muito bem aqui. Tem muitos jovens que dizem assim, não, mas o meu coração tá me dizendo. Galera, acorda. Eu tô sentindo Eu que é tô isso, sentindo né? que é isso. Acorda. Teu coração não tem habilidade de te direcionar para o céu. Teu coração não é porta-voz de Deus. Teu coração não é uma bússola segura para a salvação. Se você confia em você mesmo no teu coração, você vai afundar, vai perder tua salvação, vai sofrer, vai chorar, vai se desesperar. Quantas vezes nós somos traídos pelo nosso coração? É por isso que Deus coloca assim, eu esquadrinho os corações. E como eu esquadrinho, eu coloquei a minha vontade na Bíblia para você saber qual é o caminho. Não é o que teu coração pede, mas é o que eu te peço. E aqui a gente vê algo crucial com relação à adoração através da obediência. Porque a adoração através da obediência e da lei de Deus é aquele choque do seguinte, isso aqui é o que o meu coração pede, é o que o mundo prega, isso aqui é o que Deus fala e o que Deus me pede. Qual que eu sigo? Né? E os personagens bíblicos a gente encontra muito disso, né? Eles estão no dilema, vou citar um personagem muito conhecido de todo mundo, José. José era um homem jovem na flor da idade. Potifar era um cara rico, cheio de posses, o que significa que a mulher de Potifar não era qualquer mulher, era provavelmente uma mulher bonita, formosa de sua época, e essa mulher queria deitar-se com ele. Um jovem que não tinha mais nada, que já tinha perdido tudo na vida, que podia falar assim, cara, vou me dar bem aqui durante 1 hora, depois eu vou embora, tá tranquilo, é ela que tá querendo, sou eu, senhor, o senhor tá vendo que eu tô resistindo. Mas ele decide fazer o contrário. A vontade de Deus não é essa. Então eu vou fazer o seguinte, contra a minha carne, contra os meus desejos, contra a minha vontade, eu sigo a vontade de Deus. E isso é maravilhoso, porque agora José vê as bênçãos não baseado no que ele pode fazer, mas baseado em quantas vezes ele pode executar a vontade de Deus na vida dele, chorando, sofrendo ou passando por sacrifícios, né? E isso é maravilhoso, né? Porque agora quando a Bíblia fala aqui, ó, a Bíblia vem falando aqui, como que eu posso explicar que algumas pessoas, né, que muitas pessoas praticam o mal como se estivessem fazendo bem, ou praticam o mal baseado em seus corações e acham que estão fazendo bem?
Isso é muito comum nos nossos dias? O que vocês me dizem? Sim. Muito comum, né? A gente vive numa era narcisista, né? Humanística, o homem, o centro de tudo. Então é muito a minha vontade, muito o que eu quero, é a minha opinião, eu sou o dono do meu próprio nariz. Então é muito difícil a pessoa ela se render a Deus, à vontade de Deus, colocar Deus como centro de tudo. Sim. E isso alcança, claro, com uma obra do Espírito no coração. É submetendo, é perguntando para Deus. Não, mas o que o Senhor pensa? Não, mas o que Deus quer? Não, eu penso desse jeito, mas o que será que Deus quer? Isso aí só você consegue dando ao Senhor, a Deus, o senhorio da nossa vida, né? Sim. Ele precisa ser o primeiro no nosso coração. É só Exato. dessa maneira. E ali a gente vê o seguinte, né? Agora, quando Deus ocupa o primeiro lugar do nosso coração, não vai ser difícil você tomar uma atitude de obediência. Exatamente. É. Porque Deus está em primeiro lugar. Né? A gente já citou tantos outros personagens. Não foi difícil para Daniel, não foi difícil para Josué, não foi difícil para Abraão, para Moisés, porque Deus já estava tão dentro deles agora que era natural a obediência. Aí eu volto agora no que o pastor Bispo falou. Cara, a gente vive um século humanista, Narcisista. narcisista. A foto mais tirada em todos os tempos é a selfie. É. E a selfie é a foto de si mesmo. É. Cara, isso A palavra self, né, no inglês, sim. né, Aham. significa egoísmo, né, selfness. Que é puramente o egoísmo, né? Imagine. Exatamente. E essa é a palavra mais utilizada hoje. Como é que pode ser isso, cara? A foto mais tirada, a palavra mais usada. Então o ser humano, literalmente, ele colocou o egoísmo como padrão de vida. E obediência é você sacrificar agora para você obedecer a Deus. Por isso que o sábado ele é tão difícil para algumas pessoas, que é algo que eu vou ter que abrir mão para eu servir a esse Deus, né? E aqui, galera, continuando a nossa lição aqui, a gente se depara com o seguinte: graça para obedecer. Eu já tinha ouvido falar sobre graça para salvar, graça para redimir, graça para perdoar, graça para restaurar, para transformar, mas graça para obedecer, como é que isso funciona? E aí? É bonito esse tópico aqui, porque aqui é a parte mais bonita da lição, né? É um convite de Deus, um chamado de Deus para todos que hoje estão vivendo nesses dois erros que a lição apresenta nessa semana, que é a imortalidade da alma, que é a veneração ao domingo, né? Sim. Há um chamado de Deus para sair. E aí, Apocalipse 18, verso 4, Deus vai dizer: sai dela, povo meu. E ao Deus chamar, ele habilita para a obediência. Sim. Deus não nos chama para obedecê-lo sem nos dar o poder para fazer isso. Por isso que graça para obedecer. Ele está chamando o seu povo para sair do erro, chamando o seu povo para obedecê-lo. Olha, você está com dificuldade de guardar o sábado? Aceita, eu vou te dar a graça, eu vou te abençoar, eu vou te dar o poder para obedecer. Você está com dificuldade para deixar de acreditar no espiritualismo, de viver uma religião centrada em você mesmo, né? Então, aceite a salvação em Cristo. Eu vou te dar a graça para obedecer. Por isso, esse tópico. Pastor Bispo, talvez eu tenha aqui uma ideia que pode ser bem próprio para o jovem, né? Imagina você, jovem, menino, menina, e o jovem quer namorar, né? Tenho 2 filhos adolescentes que nem chegaram na idade, a gente só pensam nisso. Eu, na boa, meu irmão, eu tô orando muito, porque Eles são os motivos dos seus cabelos brancos. eu não né, sei André? eu não sei se eu prendo em casa, tranco no banheiro, dentro do quarto, mas deixar para outro tá complicado, rapaz. Então, assim, imagina você, jovem, tá namorando aí há algum tempo, todos nós já passamos por isso, né? Sim. E no meio do seu namoro, cara, aparece alguém que gosta de você e fala: ó, ele tá te traindo, ou ela tá te traindo, e mostra a foto. Ó, a traição tá aqui, ó, ele tá fazendo isso de errado, tá te enganando. E a pessoa fala: não, mas eu te amo, pode vir pra mim. Isso é graça, né? É basicamente isso. Você ficaria com a pessoa que tá te enganando, tá te enrolando, tá te traindo? Ou você iria pros braços de quem te ama? E é basicamente isso que acontece. Nós fomos enganados. A humanidade foi enganada durante muitos anos, muito tempo. E hoje temos a chance. A graça para obedecer é essa: deixa o engano e vem para mim. É o que Deus está falando aqui em Apocalipse. A linguagem é essa: deixa o engano aí, vem para mim, sai daí de onde você está, porque você está perdendo tempo aí. E o pior de tudo, não é perder tempo, não é perder a vida, Salvação. é perder a salvação, a vida eterna. Pensou nisso? Estão tentando tirar isso de você. Então, jovem, não fica dormindo não come mosca aí não.
Sai daí de onde você tá. É. Bem carioca, né? Bem cariocão, Não mano. dá esse mole não, gente. Me senti em casa aqui agora, cara. Pensou? É basicamente isso, jovem. Pegando esse gancho de que um tempo a Bíblia esteve aí longe das pessoas, né? Eu sempre trago comparação com a questão da educação, né? Por que não se investe tanto em educação conforme a gente deseja, né? Conforme o sonho dos pais, etc, né? Porque o povo que conhece, ele não é manipulável, né? Ele tem posicionamento, ele aprende, ele conhece, né? E teve um tempo que a Bíblia foi tirada da mão do povo. As Bíblias foram queimadas, né? Pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia para ter controle sobre as pessoas. E aí foi introduzido muitos erros doutrinários, né? Na qual hoje virou-se, então, um costume, um hábito. Muitas pessoas seguem por seguir, porque o pai ia na igreja, o pai ou mãe acreditava, tal. Mas a diferença é de que hoje nós temos acesso à Bíblia novamente. A luz está em nossas mãos, né? E a palavra do Senhor diz, o meu povo padece por falta de conhecimento, né? Então, se o jovem deixasse um pouco a Netflix, o Instagram, o TikTok, né? Nossa, eu sofri tanto com o TikTok um tempo atrás. Que eu ficava lá e ficava passando os videozinhos, eu gostava de assistir pegadinha, né? Sim. Aí, de noite, umas 10 horas, ia falar, ó, vou descansar pra esposa, né? Aí virava pro lado e ia. Meia-noite, 1h da manhã, vendo piada. Nossa, esse negócio tá acabando com a minha vida. Né? E era videozinhos pequenininhos, mas passava um monte, né? E passam horas ali, né? Horas Exato, no horas. Daí eu apaguei, depois baixei de novo, apaguei de novo, baixei, apaguei de novo. Agora faz um bom tempo que eu não tenho mais ele, né? E esse dia veio na minha cabeça, baixa o TikTok de novo. Eu falei, sai, Satanás. Tá recuperado? Deixa esse negócio pra lá. Tá recuperado, né? Se Vou recuperou estudar do a vício. Bíblia, né? Então, assim, tô falando isso porque nós somos jovens, né? Às vezes a gente perde muito tempo com coisas, assim, desnecessárias. Não tem nenhum problema a gente utilizar ali, desde que seja moderado, né? Sim. Nós devemos passar tempo em contato com a palavra, com os materiais que a igreja fornece pra gente, lição da escola sabatina, né? Estudo bíblico, com a missão, né? Esse é o antídoto. A gente está envolvido com as coisas da igreja, né? Mas hoje o que os jovens querem? Netflix, redes sociais, se exibir com as coisas que fazem, né? Nós temos essa tendência, né? Mas nós temos que lembrar que nós temos acesso à palavra de Deus, né? Ninguém vai poder dizer assim para Jesus, pastor Gabriel, Senhor, o que está acontecendo? O senhor está voltando. Eu não sabia, ninguém me avisou, né? Ninguém me explicou isso aqui. Isso não vai acontecer, né? Temos acesso, todo mundo pode aprender a estudar, né? Então fica aqui meu convite aos jovens, né? A deixar de lado ou controlar o tempo, administrar bem e deixar essas coisas que têm atrapalhado. Jesus está voltando, a nossa salvação está em jogo. A gente não pode perder tempo. Né? E você colocou um ponto muito interessante, realmente, porque as redes sociais têm consumido muito, muito o tempo da molecada. E assim, não se engana, né? Não é uma fala assim de preconceito isso. Quando eu Sim. digo que mais de 95% das coisas que estão lá dentro não foram feitas para levar ninguém pro céu. É uma realidade. É uma realidade. Exato. É uma realidade. E assim, muitos milhões são investidos simplesmente para consumir o tempo dos seres humanos. E a gente sabe que por trás desses investimentos estão planos de Satanás de consumir teu tempo, tirar tua atenção da palavra de Deus, tirar tua comunhão e te desviar e ainda assim difundir erros e pecados que são amplamente difundidos ali. Porque quem quiser estar ali nas redes, ele vai achar, se ele tem dificuldade com, quem sabe, sexualidade, ele vai achar pecados sexuais. Se é com jogo, ele vai achar jogo. Se é com mentiras, ele vai achar mentira. Não importa. Ele vai achar lá dentro o tipo de erro que vai ser um caminho que pode levar ele para um caminho sem volta. Quem procura, acha, né? Quem procurar. Pastor Gabriel, é interessante que um dos desejos primários de todo ser humano é ser aceito. Uhum. E a galera, a gente olha na internet e vemos aqui os padrões que a gente acaba se encaixando. Sim. E querendo ser aceitos, a gente acaba deixando de fazer o que é certo para fazer o que é errado. Porque Sim. queremos ser aceitos. É tão interessante notar que todos nós queremos ser aceitos, mas preste bem atenção. Hoje nós tivemos uma palestra mais cedo de um grande professor que nos falou sobre a amizade, o valor da amizade, né? Bom amigo, amigo de verdade. Eu lembro a história de um amigo de infância, eu vou chamar de Marcos, né? O Marcos, ele estava na comédia de carnaval e a gente tava vendo o Marcos, ele doido para arrumar uma namorada, daqui a pouco ele vem pra gente e aponta, André, aquela menina ali, ela quer namorar comigo, ela é bonita? Gente, na boa, eu não achei ela bonita não, mas eu olhei pra ele e falei, é linda, cara, vai lá que é linda. Vai que é tua, né? Ai, cara, é linda, mano, é linda. Deu namoro, eles ficaram namorando um tempão, nunca achei ela bonita, mas ele achou. Então, assim, ele foi na minha ideia de uma coisa que eu nem acreditava, porque ele queria ser aceito, Sim. não queria ser rejeitado, porque, sei lá, jovem, analisa a Bíblia e pensa por você. Analisa a Bíblia e faz o que é certo.
Não olha para o amigo se ele está fazendo, não. Não olha para outro, porque quando a gente repete a mentira várias vezes, ela acaba parecendo verdade, parece bonita. O nome disso é dessensibilização sistemática, isso é usado na psicologia. Então, assim, olha para a Bíblia e segue Jesus. Não fica achando o que o outro está fazendo, não segue o que a rede social está dizendo. Não tenta se enquadrar num molde, não. Olha para a Bíblia e se enquadra em Deus. Aqui está falando para você, ó, sai daí, vem para mim. É o melhor a fazer. É melhor a gente agradar a Deus do que o homem, né? Exatamente. E assim, meninos, a gente já falou sobre graça. Vamos falar sobre o último grande erro. Depois da imortalidade da alma, depois do dia de adoração, Deus nos dá a graça para obedecer, mas o último grande erro vai de encontro também à imortalidade da alma, quando a gente fala sobre a questão de o tormento eterno. E isso é algo que me confunde a cabeça, porque a Bíblia diz assim, Deus é amor. E eu fico pensando, que Deus que amor é esse que vai colocar alguém para sofrer eternamente? O que vocês me dizem disso aí? Isso é um motivo de descrença hoje da Bíblia, né? É um motivo de descrer da Bíblia. Na verdade, essa é uma vertente da imortalidade da alma. Exatamente. É uma vertente já, ó. E assim, essa mentira, ela me faz duvidar de Deus, realmente. Ela tem criado céticos e ateus ao redor do mundo. Aí, como é que eu olho para Deus e falo, ó, Deus vai me atormentar o resto da minha vida? Sim. É muito complicado. O que vocês me dizem aí? Realmente, como o André falou, vem causando uma descrença grande agora, vem complicando a crença verdadeira de um Deus que é amor. Existe juízo? Existe. Nós sabemos disso. A lição já apontou e vai pontuar mais à frente de novo. Existe juízo, existe julgamento. Mas esse castigo é eterno? É assim que funciona? É isso? O fogo vai ficar te queimando para todo sempre? É desse jeito? Aí é acreditar novamente na vida após a morte, né? Sim. E aí que a pessoa ela vai continuar viva, mas sofrendo para sempre. E aí, como disse o pastor André, é apenas uma ramificação da doutrina da imortalidade da alma. Então, quando morre, morre para sempre, segundo a palavra de Deus. E vai chegar o momento, quando Jesus voltar, o texto que você leu na lição da semana passada, né, de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Não, você mencionou, foi nessa lição, né? Eu acho que Foi nessa lição. Foi nessa lição, exatamente. Que Jesus vai voltar e ele vai ressuscitar, então, aqueles que morreram. E então, sim, haverá um julgamento final, o juízo final de tudo, e aí não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Imagine a pessoa estar lá no céu e pensando, tendo acesso aos que estão sofrendo aqui à terra. Nossa, que sofrimento, imagina. Que pintura seria essa do grande Deus, né? Sim. De amor. O céu seria um tormento. O céu não seria uma coisa muito O céu legal, seria um exatamente. E assim, meninos, só para esclarecer, tá legal? Porque acho que isso vai acabar ficando na cabeça do pessoal que tá em casa aqui. Então, quando a Bíblia fala que vai haver um fogo eterno, uma lição não falou sobre isso, mas o Apocalipse fala sobre isso, um fogo eterno. O que a Bíblia quer dizer com isso? Os efeitos, né? Os efeitos serão eternos, os resultados serão eternos, mas não que a vida da pessoa ficará lá queimando eternamente. Exatamente, bem colocado, pastor. Acho que Sodoma e Gomorra foram destruídas, clássico né? exemplo, né? É um clássico exemplo aí sobre isso. Então, galera, inferno, na verdade, se a gente fosse voltar na palavra mesmo, sepultura. Sim. Sheol, Hades, sepultura, cova, tá ali jogado, terra dos pés juntos, que nem a gente fala no Rio. Né? Terra dos pés juntos, cidade dos pés juntos lá. Tá morto, tá lá dentro, não tem nada queimando, não tem enxofre, não tem sofrimento, tá esperando a ressurreição. Seja ela para as boas novas da vida eterna, ou seja ela para o julgamento final. Né? Como a gente colocou. Mas, pessoal, o pessoal já me avisou aqui no ponto. A lição tá acabando já, nosso tempo já passou. Mas eu queria começar agora com vocês aquele recadinho final pra gente pontuar pra nossa galera que tá em casa. O que você achou de mais importante, mais interessante que você queira passar. Eu vou começar por você, Wesley. Seu recado final pra nossa galera. Fala pra nossa câmera. Querido jovem, a pergunta é: onde está o teu coração? Onde está o nosso coração? Estamos dedicando tempo ao estudo da palavra ou estamos gastando o nosso tempo com outras coisas, né? Eu sei que você é jovem, eu sou jovem também. A gente tem os nossos desejos, os nossos gostos, mas nós estamos falando da nossa salvação, da sua salvação. E ela teve um preço muito grande, que foi o sangue de Jesus Cristo. Então, meu convite a você, que você continue com a gente, pega a tua lição, estude, comente, esteja participando, esteja se preparando, né, para você não ser enganado. Quando nós conhecemos, nós temos a oportunidade, então, de sermos livres em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Não queira perder sua salvação por besteiras. Jesus morreu por você, pagou um preço muito alto pela sua vida. Que Deus te abençoe e tamo junto nessa.
Obrigado, pastor Wesley, belíssimo recado. Vou passar aqui pro meu amigo carioca de Bangu, terras quentes. Muito Pastor André, seu recado final para nossa galera. Aprendemos aqui e estudamos um pouco hoje, falando sobre praticamente dois, né, grandes enganos, que é a imortalidade da alma e o falso dia de adoração, ou tirar o dia de adoração do que Deus pediu, que é o sábado, né? E por muitos motivos você pode seguir essas mentiras, né, esses enganos. Eu coloco mentira porque o contrário de verdade é mentira, então engano é mentira. Talvez porque você queira curtir mais esse mundo, talvez porque você queira agradar pai ou mãe ou amigos. Mas tudo isso que tem nesse mundo aqui, ô jovem, vai passar. Vai passar. Se você der ouvido a essas mentiras, vai passar junto com esse mundo. Mas o que Deus tem para você é eterno. Então, por Cristo, olha, não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não troca. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Diga não ao que é mentira, fique na palavra de Deus. E lembre-se, não papo e mosca, não. Ok? Fique com Cristo aí, tá? Valeu, Andrezão. Obrigado pelo seu recado, querido. Foi top. Pastor Bispo, seu recado para os nossos jovens, por favor. Muito bem, jovem. Em Mateus 24, Jesus, no seu discurso profético, ele vai dizer no verso 4 para os discípulos: vede que ninguém vos engane. E sabe que esse ninguém vos engane pode ser você mesmo. E a gente corre o risco de cometer o auto-engano. Você pode estar se auto-sabotando, você pode estar auto-enganado em relação às suas crenças, em relação aos seus princípios, em relação à maneira como você está vivendo. Então, o conselho de Jesus, muito mais do que a gente se preocupar com os enganos de Satanás, a minha dica para você, o meu pega-lição para você dessa semana é: cuidado com os auto-enganos, com aquilo que você, e de alguma maneira, o diabo já conseguiu colocar na sua cabeça e você acredita piamente. Então, só a palavra de Deus pode te dar clareza e luz. Nesse momento, se apega à palavra, se apega a Jesus, que é certeza de vitória. Muito obrigado, pastor Bispo, belíssimo recado. E meu recado para você é o que eu falei ainda agora: enganoso é o coração do homem. Não confie em você mesmo. Confia na palavra do Senhor e, baseado nesse livro, caminha fazendo a vontade de Deus e indo na direção dos céus. Nós estamos terminando mais um Pega a Lição, e eu sei que você aí na sua casa falou assim: mas semana que vem às 3 da tarde tem mais. Mas antes da gente terminar, vamos fazer uma oração para terminar. Pausa. Quem é que ora? Obrigado, Senhor. Calma aí. Oração para terminar. Então, pastor André, é contigo. Faz essa oração para despedir a gente. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos mais de Ti. Muito obrigado porque o livro de Apocalipse, as Tuas revelações aqui desvendaram para nós grandes enganos, graves venenos, Pai, que minam a nossa vida eterna. Te peço, Pai, nos ajude a permanecer firmes para a eternidade. Amém. É o que te pedimos, Pai, que todos esses jovens que estão nos ouvindo hoje possam decidir, Pai, fazer a Tua vontade, independente do que precisem fazer. Independente do que precisa enfrentar, seja família, seja trabalho, seja escola, mas que fiquemos ao seu lado, Pai. Que nada nesse mundo nos impeça de viver a eternidade. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor André. Obrigado, meninos, mais uma vez por vocês terem estado aqui conosco. Obrigado você de casa que assistiu até aqui. Você já sabe, semana que vem, às 3 da tarde, eu encontro você aqui no canal da Associação Paulista Central para mais um Pega Lição. Te vejo semana que vem. Um grande abraço. Valeu!